Olá a todos os professores e professoras. Eu sou Fabiana Barbosa, técnica pedagógica do programa Manuel Bandeira, e chegamos ao nosso quinto módulo, né, com o curso de leitura para bebês e crianças bem pequenas. E a gente começa hoje com o trabalho sobre o que fazer depois, né, da leitura. Então, agora, no mês de outubro, a gente vai estar trabalhando com esse tema e, em novembro, a gente vai trabalhar com a avaliação da prática de leitura com os pequeninos. Neste mês de outubro, nós teremos 4 videoaulas. A primeira videoaula, que é esta, a gente vai trabalhar com o tema Conversar é Pouco. A segunda videoaula é Como se constrói sentido. A terceira videoaula é Categorias de perguntas. E a quarta videoaula, os gestos embrionários das crianças e bebês, quando a gente lê para elas. E aí, alguns momentos desse encontro de hoje serão 4. Os momentos serão 4. O primeiro é conhecendo um pouco o mito, que é a primeira videoaula. O segundo é planejar a conversa. Escutar também é uma habilidade a ser desenvolvida. E ouvir atentamente e escutar ativamente. E aí a gente começa com 2 grandes autoras, a gente até já falou do livro delas aqui, que é a Ana Carolina Carvalho e a Elina Baroque, né? E o livro delas é Ler Antes de Saber Ler, que vai embasar nosso encontro nessa primeira videoaula. Para começo de conversa, a gente vai trazer o livro Tadá, de Canizales, da editora Telos. Dessa vez, ao invés da gente trazer ela impressa, ela nos slides, a gente vai fazer, né, vai contar essa história, ler, na verdade, mediando, né? Tadá de Canizales. Será que isso é chuva? Será que é um cavalo? Tadá! É uma zebra! Será que isso é pizza? Será que é uma leoa? Tadá! É uma onça! Será que isso aqui são balões? Será que é um canário? Tadá! É um papagaio! Será que isso é uma cadeira? Será que isso é um salmão? Tadá! É um peixe palhaço! Será que isso é uma saia de bolinhas? Será que é um besouro? Tadá! É uma joaninha! Será que isso é um caderno? Será que é uma borboleta? Tadá! É o meu pijama porque é hora de dormir. A gente trouxe esse livro do Canizales porque ele reflete bem todos os 4 elementos quando a gente trabalha com a leitura de colo, né? Ele traz o afeto, a brincadeira, o jogo lúdico, ele traz o corpo, o convite ao movimento e ele traz também toda uma sonoridade. Então, depois que a gente lê, né, o que fazer depois de uma mediação com o livro? Conversar basta? Conversar basta. E a gente vai ver por quê. O mito a ser quebrado que a Ana Paula, a Ana Carolina e a Elina Baroque trazem, diz o seguinte, que existe um mito escolar de que conversar é pouco, sempre é preciso fazer uma atividade depois de ler. Então, essa crença vai levar a gente à ideia de que a conversa por si só não seria uma prática, né, para pós-leitura, como se a gente tivesse que ter algum tipo de atividade materializando aquilo que conversou-se ou como uma métrica para o professor ou a professora compreender aquilo que a criança, qual foi o sentido que a criança construiu a partir da leitura. Então, isso é um mito, né, e a gente vai ver um pouco por que isso é um mito.
Uma premissa comum nas escolas é exatamente de que, após cada atividade, muitos professores acreditam que há necessidade de a gente fazer, como eu estava dizendo, uma atividade que materialize aquela leitura ou que ele perceba como registro daquilo que a criança entendeu. No entanto, não há necessidade de realizar uma atividade tangível. É muito importante que a gente entenda que conversar é uma prática que vai levar a criança a construir sentidos, a desenvolver o pensamento crítico, né? Então, algumas atividades que são corriqueiras na pesquisa de Ana Carolina e de Ailina, é que normalmente o professor pede para fazer um resumo, para fazer um desenho, para criar um final diferente, para continuar a história. E, por vezes, a gente sabe que ainda existem práticas de fazer algum tipo de prova, ou fichamento, ou leitura, né, a partir da leitura. Quando a gente trata com um livro literário, essas são práticas que provavelmente a gente não há necessidade de fazer. Diferente de quando a gente está tratando com um livro, com o texto didático, ou o texto informativo, ou outros gêneros, né, que o professor queira trabalhar. Mas é preciso pontuar que a gente está trabalhando com leitura literária, e literatura é arte. Então, a gente não vai para o cinema e fica, por exemplo, explicando um filme à criança, né? Normalmente ela verbaliza, mas ela não precisa de explicação. Quando a gente está diante de uma pintura, a gente também não fica explicando, né, a pintura à criança. A criança, ela simplesmente sente e ela fica observando a pintura no sentido de deleite, de prazer, né, de fruição. Então, por que a gente normalmente faz isso com a literatura? A gente não precisa fazer isso com a literatura. A gente pode conversar sobre, mas nunca, né, ter essa obrigatoriedade da atividade, né, como registro de compreensão, né, da compreensão da leitura que foi feita. Então, o problema surge exatamente no momento em que essas atividades, elas são as únicas que são realizadas após a leitura, sem um contexto, sem uma conversa, sem a compreensão, a escuta, né, atenta e o ouvir, né, ativamente aquilo que a criança, de como a leitura atravessou, né, essa criança. E aí, a gente subestima, é muito comum, boa parte dos professores, subestimar a conversa, simplesmente uma boa conversa, né, depois da leitura. O ato de conversar sobre o livro é raramente observado nas salas de aula, né? E aí é uma possível razão para que todas essas situações se mantenham, se perpetuem, né, com a ausência de como trabalhar a literatura desde o colo, né, para a formação de leitores e também para o desenvolvimento leitor, né, das crianças, porque a gente vai trabalhando com a leitura de maneira que esse desenvolvimento vá avançando, o desenvolvimento leitor vá avançando no nível de complexidade e de compreensão, né, e de apreensão e de atravessamentos e de afetamento dos livros, né, em relação ao leitor. Então, qual é o impacto disso? Quando a gente não trabalha essa coisa de conversar sobre o livro, de quais os sentidos que a gente construiu, né, junto, que a criança também construiu, de que forma ela consegue ver a matéria literária reverberada na vida dela, nas vivências dela, essa visão vai empobrecer a relação entre a criança e o objeto livro, né? Ou seja, ela empobrece a relação da criança com a arte, com a literatura. E aí a gente começa a buscar, a criança começa tendencialmente a buscar respostas únicas. Ela começa a tratar o livro literário, o texto literário, como texto didático. A gente já viu em módulos anteriores que o texto didático, ele converge para que todo mundo aprenda a mesma coisa, né? Ele converge para um pensamento, né, único. Já o texto literário, ele é exatamente o inverso, ele diverge. Quanto maior a amplitude e a aplicação desse texto em contextos diferentes de vivência da criança, mais rico foi esse texto. Mais ele conseguiu, enquanto arte, atingir,
né, o propósito dele, que era fazer os atravessamentos, né, dessa criança. Então, ele permite essa subjetividade, né, e a amplitude da discussão. Então, quando a gente começa a entender qual é o verdadeiro sentido de ser leitor, a gente começa a compreender que ler e ser leitor significa saber o que dizer sobre uma leitura. Né? Não, na verdade, não necessariamente saber o que escrever, não necessariamente saber o que desenhar, mas saber o que dizer sobre. Né? Conversar, trocar informações e impressões sobre o que lemos, ouvir sugestões e também sugerir. Então, é quando o diálogo se estabelece. Né? A gente já viu no módulo anterior a importância do diálogo, né? que são os atos tanto de falar como de escutar, né? A partir de uma leitura. E saber encontrar um livro numa biblioteca ou livraria. Então, esses são comportamentos que a gente pode desenvolver a partir com crianças pequenas, bebês e crianças bem pequenas, que são comportamentos leitores importantes para eles desenvolverem desde essa primeiríssima infância, né? Então, a conversa entre os leitores, mediada, né, pelo professor, o professor tendo o papel, a clareza do seu papel como mediador de leitura, é uma ação que se faz necessária e é uma ação social para uma prática social de leitura. Então, é importante que a gente coloque a leitura e a conversa após essa leitura no canto onde elas devem estar, né? Elas precisam ser realizadas e elas têm propósitos específicos para isso. Então, a conversa, né, depois da leitura, por si só, é um conteúdo escolar válido e suficiente. E é conteúdo escolar, né? Não apenas é um preparativo para uma outra atividade ou para você dar um determinado comando. Então, a gente entendendo que a conversa é uma prática social da leitura, a gente começa a perceber que, no contexto da vida real, os leitores frequentemente conversam e trocam impressões sobre o que leem. E aí a gente coloca novamente o que é ser leitor, o que é ler e ser leitor. Né? Você ser capaz de falar sobre essa leitura. Porque quando você fala, você está construindo sentidos a partir da leitura, assim como você está conseguindo ajudar outros leitores a construírem o seu sentido, que por vezes é diferente do sentido que eles construíram. E é nessa dialógica do discurso, dessa ação dialógica do discurso, que a gente consegue ampliar o pensamento crítico, porque a gente só amplia pensamento crítico a partir da visão diferente daquilo que a gente tem. Então, para a criança bem pequena, essa flexibilidade, né, de compreensão, de construção de sentidos, é bem importante. E aí, o papel do professor e do ambiente de leitura, ele é fundamental para essa prática, né, social. Então, a formação de leitores, o aluno se torna leitor muitas vezes observando o comportamento leitor do seu professor. Então, a gente precisa dialogar, porque quando a gente conversa, quando o outro colega, né, dá a sua visão, quando o professor faz boas intervenções para que a criança observe toda a potencialidade do livro, ou perceba essa potencialidade do livro, ele está, sim, formando um leitor com um olhar mais aguçado sobre o livro. Não é necessário, né, que o aluno esteja alfabetizado para esse processo. Ao contrário, né, a gente pode desenvolver características no leitor a partir dessas argumentações que ajudam, inclusive, no processo de alfabetização. Porque o processo de alfabetização ele vai requerer a alfabetização no sentido da alfabetização escrita, tá? da construção do sistema de escrita alfabética. Mas a gente está falando de uma alfabetização no sentido maior, da alfabetização do olhar, da alfabetização das cores, da semiótica, né, que necessariamente não parte do sistema de escrita alfabética. E aí precisa de um ambiente, né, que o professor vai estar capacitado, formado, para observar todas essas potências que a gente já viu da construção do livro, né, para fomentar, para estimular o desenvolvimento da habilidade de leitura. Então, é crucial que a gente entenda que a formação, né, leitora nossa, de professores,
para que a gente conheça, né, todas as potencialidades do livro, como a gente já viu do projeto gráfico, das ilustrações, do formato, da tipografia, das fontes. Então, tudo isso, todos esses aspectos que constituem o livro, eles são aspectos que trazem informações para a gente, né? Então, é quando a gente consegue começar a fazer com que a criança se engaje na engrenagem dessa leitura. Então, quais são os aspectos que a criança vai precisar começar a ver no livro para entender esse livro de uma forma completa, né? Então, essa leitura, quando a gente faz a partir da visão do objeto livro, ela é uma leitura carregada de sociabilidade, né? Forjada na própria comunidade. Por quê? Porque a construção do sentido que vai ter ali daquela leitura tem muito a ver com as experiências vividas pelos leitores, por aquele grupo de leitores, né, que serão compartilhadas, né? E aí a escola precisa, né, ser esse momento de comunidade, de compartilhamento de sentidos. E aí a gente vai trazendo a ideia de que a gente não pode apenas pensar que vai conversar livremente de qualquer forma. Não é isso que a gente está colocando. A gente está colocando que conversar basta, mas toda conversa precisa ser planejada, e planejada detalhadamente. Por quê? Porque a Érica Versosa, que é uma arteterapeuta que trabalha com a biblioterapia de desenvolvimento, ela diz o seguinte: portanto, a prática em biblioterapia e a mediação da leitura literária pressupõe um trabalho intencional, planejado, a ser desenvolvido com diversos grupos que podem ser compostos por crianças, por adolescentes, por jovens e por adultos, por idosos, podem ser compostos por mães enlutadas, os grupos, né, por doentes terminais. Os grupos eles vão ser formados de acordo com a intencionalidade do mediador. No nosso caso, a nossa intencionalidade são as crianças na primeiríssima infância. Então, essas atividades apostam na potência do encontro, né? Do encontro entre a literatura, entre as diversas pessoas que formam o grupo e um profissional que deverá, ou uma, né, que deverá assegurar um espaço para a leitura de um texto literário. E aí, a partir da leitura desse texto literário, a gente deve partir para a escuta ativa, né? Eu gosto também de complementar com o ouvir atentamente, né? Porque a gente precisa começar a pensar nesse desenvolvimento da atenção, de olhar os detalhes, né? A atenção intrínseca, e presente das partilhas individuais e coletivas que surgirem. Então, o partilhar, o compartilhar, quando a gente compartilha, a gente está passando por o que a gente chama de processos grupais de desenvolvimento. Então, quando alguém num grupo compartilha comigo uma experiência própria, eu também me estruturo, ao passo que esta pessoa também se estrutura. Então, o compartilhamento nos processos grupais, eles são importantíssimos. E aí as crianças precisam vivenciar essas práticas para aprenderem a compartilhar suas próprias vivências, para se estruturarem enquanto seres, né, cidadãos de direitos. E aí é ao grupo, né, ela continua, é ao grupo e às pessoas que o integram, né, que integram esses grupos, que a biblioterapia de desenvolvimento e a mediação de leitura literária se destinam. Então, é as pessoas que a gente tem que pensar. Quando a gente seleciona um texto, como é que essa leitura vai reverberar em cada criança. Como mediadora de leitura e mediadora de biblioterapia, que Érica, ela é mediadora de ambas as práticas, ela precisa planejar cuidadosamente cada detalhe da atividade, cuja centralidade está no encontro. Me lembro que a gente já trabalhou aqui no outro módulo a ideia de mediação, de biblioterapia, a mediação afetuosa da leitura, né? O encontro afetuoso. Então, cuja centralidade está no encontro da ficção com as pessoas. E aí, a gente passa a entender que escutar também é uma habilidade que precisa ser desenvolvida no âmbito escolar, né? Inclusive pelas crianças, né? É um direito, né, que ela tem de aprender a escutar.
aprender a ouvir atentamente, né? Escutar ativamente e ouvir atentamente. Então, a conversa, ela é um conteúdo escolar legítimo, né? Que a gente precisa permitir que esses momentos aconteçam. Ao contrário do que o mito, né, vai sugerindo, a conversa é, de fato, um conteúdo escolar em si mesmo. Então, o mito de que conversar não é suficiente é exatamente o contrário. Conversar pode sim ser suficiente, desde que seja uma conversa planejada cuidadosamente em cada detalhe. Não é necessário que sempre se siga uma atividade tangível, como a gente começou, com um desenho, com o registro de alguma coisa, como um resumo, desenho, criação de um final ou uma prova para o livro ser lido, embora essas atividades em si, elas não sejam problemáticas. O desafio que surge é quando elas se tornam as únicas que são realizadas, né, após a leitura. Então, e também é importante que a gente compreenda que essas atividades, elas são atividades para determinados tipos, né, de texto, determinados gêneros. Quando a gente trata do gênero literário, não necessariamente é a melhor estratégia, né, após a leitura, para utilizá-las após a leitura. Então, ouvir atentamente e escutar ativamente, são habilidades que trazem benefícios cruciais, né, da conversa, né, após a leitura. Então, nessa conversa, é possível permitir que as crianças explorem e compartilhem as suas emoções, as suas impressões, os seus sentimentos que o texto gerou. Como, por exemplo, o medo do lobo mau, em vez de focar apenas na moral. É mais importante que a gente escute como é que essa história atravessou a criança do que necessariamente dizer, está vendo, ela não devia ter se afastado, não devia ter desobedecido à mãe. É mais importante que a gente compreenda em que nível essa história, né, atravessou a criança, afetou a criança, do que necessariamente está trazendo, né, a moralidade. E aí, com isso, a gente vai fomentar a produção pessoal desses sentidos, reconhecendo que o significado de uma leitura não está unicamente no texto, mas na relação que cada leitor vai estabelecer com ele, com base na sua história e na sua própria cultura, nas suas vivências e experiências. Porque na primeiríssima infância, todo o currículo, todas as práticas, elas são voltadas às experiências, né? Tanto que a gente tem os campos de experiências, a experiência no sentido que a gente já viu que La Rosa traz. Então, outros benefícios, né, da conversa após a leitura é ajudar o aluno a se tornar um leitor crítico, né? Então, a criança ela precisa ter momentos para compartilhar as suas impressões para se tornar, né, esse leitor crítico. É um processo, o processo que a gente chama exatamente de desenvolvimento leitor, né, capaz de expressar as suas opiniões e argumentar seus pontos de vista. Não necessariamente uma pessoa que é um leitor crítico, não necessariamente vai fazer isso com um registro. Ela pode fazer numa boa conversa, né? E aí ela contribui muito para o desenvolvimento do pensamento crítico de outros leitores, né? Esse é o papel que acontece muito nos clubes de leitura e que as crianças podem também vivenciar em seu dia a dia. E outro benefício é que ela acompanha e permite explorar a relação subjetiva, ou seja, onde essa história foi bater, né, a partir das vivências de cada um. E muitas vezes é imensurável do leitor com a literatura, né, e que envolve pensamentos, experiências, emoções, que nem sempre são plenamente conscientes. Por vezes, muitas crianças, leitores, né, adolescentes, jovens, eles começam a tomar consciência a partir, né, das leituras que são feitas, né, e são compartilhadas. Muitas pessoas, por exemplo, como o Marc Allan ou Acnin, como a Susan Perrow, que são todos, a Margot Sunderland, que a gente já citou aqui, são todos pesquisadores, né, na área de leitura e que trazem, né, a leitura como um ponto potencial para a compreensão das nossas próprias subjetividades. Então, resumindo um pouquinho essa videoaula de hoje, né?
A literatura infantil contribui para a ampliação do vocabulário. A gente já viu que as crianças, quando usam, né, as histórias, quando elas se tornam terapêuticas, é porque, por vezes, a criança não tem repertório vocabular para expressar aquilo que elas estão sentindo. Então, a partir do momento em que elas têm esse encontro, né, com esses sentimentos novos que estão nomeando, que ela consegue nomear, ela vai ampliando seu repertório vocabular. Ela melhora as construções narrativas da própria criança, então ela consegue criar um repertório que ela está dizendo aquilo que está afetando ela, perpassando ela em suas vivências pessoais, e o desenvolvimento do comportamento verbal das crianças, né? O contato com os livros e as histórias muda a relação com o objeto livro. A gente passa a observar, elas passam a observar o livro em toda a sua potência, não só como uma coisa que é pronto e acabado, mas começam a perceber que é uma construção, né, material com escolhas intencionais, cada livro. Então, a gente passa a levar a criança a manusear esses objetos corretamente, que são os livros, a perceber a direção da escrita e compreender a estrutura narrativa. Começo, meio, fim, escritor, autor, ilustrador, né, designer gráfico, a pessoa que fez o projeto gráfico. Então, tudo isso constitui o objeto livro e que todos esses elementos fazem com que a criança construa o sentido a partir do livro. Então, ela também pode, né, o livro também pode mudar, né, atitudes e comportamentos, né, docentes para facilitar significativamente o processo de desenvolvimento do hábito. Eu nem gosto muito de hábito, dessa palavra, do hábito, mas eu gosto mais da prática de leitura nos alunos. Por quê? Porque a gente precisa compreender que é possível, sim, a gente ter aulas de leitura. A gente também já discutiu um pouco aqui que a gente tem aula de gramática, aula de ortografia, aula de escrita, né, aula de produção textual. Então, a gente precisa realmente assegurar e garantir a aula de leitura e a aula de conversa sobre essa leitura, né? Isso é bem importante para a gente. E o objetivo final é despertar e manter o fascínio pela literatura, entendendo que lê-se literatura diferente de quando lê-se um texto informativo ou um texto didático, né? Permitindo que as crianças se tornem leitores ativos e capazes de multiplicar o aprendizado, porque a gente também já viu que todo conhecimento pode nascer da palavra literária, né? E aí, para poder a gente fazer esse fechamento dessa videoaula de hoje, tem-se uma proposta aí da gente fazer um compartilhamento, tá? A gente vai compartilhar o quê? A gente vai indicar nos comentários qual é a turma que você trabalha, porque aí a gente pode começar a construir uma rede, né, de compartilhamentos, né, entre a gente da rede. A gente vai escolher um livro do acervo do PNLD Literário que chegou neste ano de 2025 para as creches, né, e as instituições de educação infantil. A gente vai sugerir um planejamento de conversa, né, com as crianças após a leitura. Então, a gente pode trazer, né, o que fazer e como avaliar, mas sempre compreendendo, né, uma prática sem necessariamente a gente ter que fazer uma atividade, né, tangível, mais no sentido da gente ser desafiado a praticar o planejamento de uma boa conversa, né? E depois que você realizar isso, junto do seu planejamento, você pode da sua postagem, você pode colocar também suas impressões, né? Depois de realizar essa atividade com as crianças, se deu certo, se não deu, o que você acha que poderia melhorar ou não. Então, quando a gente fizer esses comentários, a gente pode compartilhar com as colegas, né, outras propostas de sugestão, e aí a gente vai construindo realmente uma rede em que a gente se ajuda, né, mutuamente. E aí você também pode fazer nesse comentário, né, um comentário sobre a avaliação de como é que você está vendo, né, estas aulas, essas videoaulas, para que a gente possa melhorar nos próximos encontros, né? Muito obrigada e até a próxima.